Meu Deus, quem está feliz de estar aqui essa noite? Quem está feliz pelo irmão que Deus selecionou a dedo para sentar do seu lado hoje? Você está vendo que a igreja está lotada, não está? Então a pessoa que sentou do seu lado, Deus colocou ela aí. Podia ter sido qualquer um. Olha para o lado direito, para o lado esquerdo. Quem estiver insatisfeito, levanta a mão que um diácono vai aí trocar de lugar. Eu tô chocado. Como é que é? Quem nunca me viu aqui, gente? Nunca me viu na vida? Você é novo na IBM, só pode. Eu venho aqui desde que a gente, porque eu sou parte, né? A gente congregava em cima da loja de móveis ali. Rapaz, estou lembrando, a primeira vez que, culto das 5, falei isso, a primeira vez que eu vim aqui, foi o Tiago que me chamou, o ADM, né? Ele que me chamou. Gente, muitos anos isso. Uma alegria. Eu quero manter meu padrão de vir aqui uma vez por ano, para a gente manter essa aliança. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu sou pastor ali na Rema, né? Vocês têm um fã lá, e vocês têm uma torcida lá, pelo que Deus está fazendo aqui, pelo que Deus vai continuar fazendo aqui. Pode perguntar isso para o pastor Hugo. Eu trago pastores de outros lugares para tomar café aqui. Falo, vem cá, vamos tomar um café. Vou te mostrar uma igreja que está revolucionando São Gonçalo. Aí eu trago os pastores, a gente entra. Os garotos que trabalham aí durante o dia sabem. Eu venho aqui, eu entro na igreja, mostro tudo. Olha aqui como é que é não sei o que, como é que é não sei o que lá. A gente é apaixonado por vocês. E vocês são família para a gente de coração. A gente está muito alegre de poder fazer parte do que Deus tem feito aqui e poder ser testemunha. Vamos dar um aplauso a Deus pelo que Ele tem feito aqui nessa igreja maravilhosa. Obrigado, JV, os meninos aí pela recepção. Deixa eu apresentar minha família. No culto das 5 eu não apresentei, deixa eu apresentar agora. Coloca a fotinha lá. Essa aqui é minha família maravilhosa. A pastora Bia ia estar aqui no culto das 7, mas não conseguiu chegar. Essa é a Bia, minha esposa. Minha mais velha, Olívia. Eu estou errando o nome das crianças agora. A Aurora, mais velha. Não foi de propósito, eu juro, eu confundo mesmo. A do meio, Olívia. E agora tem um garotão, cara do pai, lindo, maravilhoso. Judá. Tem uma outra foto das crianças aí, entende? Dos 3. Olha lá. É isso aí, ó. Então, no final, eu vou estar ali recebendo as fraldas que os irmãos trouxeram para doação. Posso te contar um segredo? Só JV sabe disso aqui. Deus me deu 2 palavras para hoje. A minha igreja também tem 3 cultos no domingo. E é comum eu pregar a mesma mensagem nos 2 cultos da noite, ou às vezes até nos 3 cultos. E eu já estou acostumado com essa rotina de pregar a mesma mensagem. Mas Deus me deu 2 palavras para hoje. E eu estava ali com JV falando, será que Deus quer que eu pregue qual, né? Porque Deus estava falando muito forte. E agora eu entendi, eu estava sentado ali orando, Deus, o que você quer? E Deus pediu para eu ministrar uma palavra diferente da que eu ministrei no culto das 5. Então, sinta-se privilegiado, ou fala com o pessoal das 5 para assistir a live aí, talvez. Feliz em ver alguns irmãos que vieram nos prestigiar. Está ali Ingrid e Davi, fica de pé. São líderes do nosso ministério de consolidação lá, diáconos da nossa igreja. Lucas Marota, solteiro, líder do nosso ministério de balcão de informações, nosso hub. Alex Feitosa, você já conhece, né? Que Feitosinha da casa aqui também. É dividido, né? É filho dividido. A gente divide pensão com o Samuel, entendeu? Ele paga pensão, Tá ali Amanda e Firmino. Amanda, fica de pé, líder do nosso ministério de batismos. Firmino, integrante da nossa produção. Está ali Gustavo e Grace. Grace é quase membro fundadora da igreja. Fica de pé, Grace e Gustavo. São obreiros, diáconos lá da igreja. Tem mais alguém da Rema que eu não identifiquei aqui, que eu estou vendo por alto. Tem uns que eu mandei para cá, mandei Jorge da família para cá. Estou semeando, hein? Pastor Hugo está me devendo uma, hein? Pastor Hugo está me devendo uma. Tem uma galera aqui que eu mandei. Estava dando muito trabalho lá, vou mandar para a IBM, é melhor. Lucas capítulo 10, versículo 1, vamos para a palavra. Quem está animado para a palavra de Deus hoje? Amém. Chegou um cafezinho aqui, meu Deus. Não sei se você sabe, mas além dos 12 apóstolos, Jesus tinha aproximadamente 70 discípulos. Alguns textos dizem que ele tinha 72 discípulos. Ele tinha uma multidão de discípulos que o seguiam. E esse texto fala de Jesus enviando seus discípulos.
Queria muito que você anotasse essa palavra de hoje. Eu não me incomodo de te ver com o celular na mão. Eu vou acreditar que você está anotando a palavra. Pega um papelzinho, uma caneta. Uma caneta curta vale mais do que uma memória longa. Então vai lá, anota. Lucas 10, 1 diz assim, NVI, vou ler na NVI essa. Desculpa, Gabi, né? Desculpa, Gabi. Falado para ela, Almeida. Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui tudo muda, porque até o Antigo Testamento, a nuvem se movia para o acampamento se mover. Então eles esperavam a nuvem se mover, Deus se mover, para eles se moverem. Agora Jesus muda. Jesus fala, vocês vão onde eu ainda não fui, porque vocês carregam o que eu dei para vocês. Então aqui ninguém mais precisa esperar pela nuvem. Você vai que a nuvem te segue. Alguém dá um amém aí. Ó, gente, eu estou acostumado com a igreja pentecostal, então vocês têm que me ajudar hoje aí. Brincadeira. Versículo. Ainda primeiro. Adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Versículo 2. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Outro parênteses. Note que o problema não era a colheita. O problema não era o mundo. O mundo não quer mais ouvir a palavra. Será? Eu acho que enquanto o amor de muitos se esfria, ou enquanto o sujo se suja mais, o limpo se limpa mais. Quer dizer que enquanto tem muita gente que realmente não está nem aí, tem muita gente no seu trabalho sedenta e faminta pela palavra de Deus. É só você dar uma palavra, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a ser tocada por aquela palavra. Então o problema não está na colheita, o problema está nos trabalhadores. Olha para quem está do seu lado e fala, esse pastor está falando de você. Os trabalhadores somos nós. Os trabalhadores somos nós. Os trabalhadores somos nós. Versículo 3, vão, eu os estou enviando como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja com essa casa. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, a paz volta para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam do que eles derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houverem e digam-lhes, é chegado o reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo de vocês. Aí a Bíblia diz que esses 70 foram, fizeram o que Jesus havia ordenado e voltaram. Versículo 17 aí na sua Bíblia. Quando eles voltam, olha o que a Bíblia diz. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eles voltaram empolgados, falando, cara, deu certo. Hoje de manhã, um irmão da nossa igreja, cabelinho branco já, anos de evangelho. Há 2 semanas atrás ele fez um gabinete pastoral comigo, que se tornou num discipulado, um acompanhamento. E a gente teve um papo profundo mesmo. Ele confessou pecados, a conversa ficou até bem profunda. Vocês querem que eu troque alguma coisa? Eu estou tranquilo. É o microfone? É que não me deram aquele microfonezinho do pastor Hugo. Não foi? Eu parei onde, queridos? O cabelo branco, o irmão do cabelo branco. E aí, ele estava desempregado, estava com diversos problemas até graves no matrimônio e tal. E aí essa manhã ele chegou, sentou do meu lado e falou, pastor, a gente precisa conversar de novo. Aí eu por dentro, e ele, deu certo, com os olhos cheios de lágrimas. É comigo o negócio, hein?
É comigo o negócio. Cismou comigo o negócio. Tranquilo, estou tranquilo. Olha lá, tem outro ali. Ah, não é não? Não é não. Mas na hora que eu desliguei tinha parado, hein? Então. Receba. E aí ele falou para mim: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: ih. Aí ele: Deus, olhos cheios de lágrimas, deu certo. Eu falei: deu certo o quê? O discipulado mudou minha vida. Que coisa gostosa. Deixa eu te dizer uma coisa: pastores de igreja local como eu, como pastor Hugo, como JV, como Blex, já estou consagrando aqui, a gente não tem muita aventura não. A gente está na mesma igreja todo final de semana. Nossa aventura é ver a vida de vocês mudando, é ver a vida das nossas ovelhas sendo transformada, mudada pelo poder. Olha os discípulos voltando dizendo: Jesus, deu certo, até os demônios se submetem a nós em teu nome. 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Jesus está dizendo? Enquanto vocês estavam fazendo as coisas do dia a dia, Satanás era destronado. Enquanto você está lá fazendo o seu GC, quem já participou de uma reunião de GC que foi normal, nada absurdo aconteceu, teve começo, meio e fim, e você foi embora. Admite aí, gente, por favor. Não foi nem lá nem cá, né? Deixa eu te falar, enquanto você estava naquela reuniãozinha que você achou que normal, Satanás era destronado. Vidas são libertas, vidas são transformadas na sua família, na sua história, nas famílias daquelas pessoas ali representadas. Jesus estava dizendo: enquanto vocês estavam fazendo isso, eu via Satanás caindo, Satanás sendo destronado lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Existem irmãos aqui em cuja família Satanás reinou por 2, 3, 4, 5 gerações. Você é o primeiro crente da tua família. Satanás já estava ali, soltinho, achando que ele ia passar para sempre governando. Todo casamento da sua família dava em divórcio, todo mundo caía em adultério, era uma bagunça. Aí você se posicionou, você falou: agora não, agora meu casamento vai ser diferente. Satanás foi destronado da sua família, você quebrou o ciclo. Se alguém perguntar: tem maldição hereditária? Pode até ter, mas na minha família não. Na minha família não. Aqui, versículo 19, aí Jesus explica por que aquilo acontecia. Vocês nem sabiam, mas ele explicando: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará dano algum. Contudo, se alegrem, olha lá, se alegrem, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Deixa eu dizer uma coisa: a nossa maior alegria é que a gente tem autoridade. Não é que quando a gente ora acontece, não. Quando eu oro, uma vez chegou um cara lá na minha igreja e falou assim: cuidado, eu já fechei 30 igrejas, quando eu oro, bobeira, que bobeira. Jesus falou: não se apega a essas coisas não, mas se alegra, porque o maior milagre que aconteceu na sua vida é o fato do teu nome estar lá. A maior surpresa que teremos não é quem foi, quem deixou de ir, a maior surpresa é que a gente chegou. Uau, cheguei, Deus me trouxe até aqui pela graça, misericórdia. Quem aqui tem certeza que você foi praticamente arrastado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus? Texto 20, versículo 21 diz assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: obrigado, Pai, eu te amo, Pai. Que bonito é ter uma vida que faz Jesus agradecer ao Pai por você. Pensa nisso aqui, que você é o tipo de crente que Jesus olha para você e fala: obrigado, Pai, por crentes. Qual é o seu nome, querida? Isis. Obrigado, Pai, por gente como Isis. Qual é o seu nome, querido, de camisa marrom? Eduardo. Obrigado, Pai, por gente como Eduardo. Olha lá. Obrigado, Pai. Cadê? Isso. Obrigado, Pai, o Senhor do céu e da terra. Versículo 22. Porque
22. Porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa mais poderosa é fazer parte do processo de discipulado. O que é discipulado, pastor? Discipulado é você ser parte ativa no crescimento espiritual de alguém. Se aquela pessoa tiver que contar como é que foi a vida espiritual dela, ela tem que citar teu nome, de tão ativo na vida dela que você foi. Então eu quero desafiar a igreja. A gente está terminando essa série aqui, Sementes, uma série sobre discipulado, sobre GC, sobre tudo isso. Então eu estou muito feliz de estar aqui justamente para essa série. É o que eu mais amo falar sobre discipulado. Então, está aqui a grande questão. Você está há 20, 30 anos no Evangelho. Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja você consegue olhar e dizer: fulano, ciclano, beltrano e fulano, quando contarem o testemunho de vida, vão citar o meu nome, porque eu fui uma das pessoas que Deus usou para edificar a vida daquela pessoa. Só que existe um perigo. E se a gente não fizer? Pastor, não preciso desse negócio de GC. Pastor, vivi minha vida inteira sem esse negócio. Por que agora estão dizendo para mim que eu preciso? Concordo que é um argumento válido, né? Vivi a vida inteira. Deixa eu te dizer algo que eu disse no culto das 5. Você é um sobrevivente, filho. É ou não é? Quantos amigos da tua juventude que serviram com você lá na igreja tal estão firmes até hoje? Aí eu te pergunto, dentre aquela galera toda, estar firme é a regra ou é a exceção da regra? Então, eu digo muito para os irmãos que falam para mim, lá na nossa igreja a gente tem célula também, a gente é uma igreja em células, e aí fala, não, eu não preciso de célula. Aí eu falo, mas talvez alguém lá precise da tua experiência. Eu vivi 50 anos, legal, mas eu não quero que a próxima geração seja submetida à mesma proporção de desviados que a nossa geração foi. Alguém pode dizer um amém junto comigo? Então eu quero dar um tema para a palavra de hoje, para você poder anotar. O tema da palavra de hoje é: e se eu não discipular? 3 pontinhos. E se eu não discipular? Pastor, se eu falar, tranquilo, pastor, já tem o pastor aí para isso, já tem fulano, beltrano. Você quer anotar junto comigo a palavra? Ponto número 1, se eu não discipular, o mal irá discipular. Você sabia que o mal é especialista em discipular? Quem aqui já teve essa experiência de investir muito tempo na vida de um filho, na vida de um adolescente, e você dedicou anos, e bastou um mês para a vida dele virar todinha, ele está no mundo? Sim ou não? Quando a gente não discipula, o mal é especialista nisso. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não precisa abrir, a gente lê no telão. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que demorou muito tempo para construir, leva pouco tempo para se perder. Como que você faz para um casamento estragar? Só não fazer nada. Como é que você faz para um jardim muito bonito ficar feio? O que você faz com ele? Só não fazer nada. Pega o jardim mais lindo que tem, tranca ele e volta daqui a 5 anos. Ele vai estar lindo? Não. Essa é a lei da deteriorização. Tudo que não recebe atenção intencional tende a deteriorar, tende a piorar. Tudo que você não dedica tempo, seu casamento vai deteriorar, seu ministério deteriora, seu GC deteriora, teu conhecimento da palavra deteriora, suas amizades. Admite aí, quem aqui é ruim de manter a amizade à distância? Eu sou péssimo. O cara mudou de cidade, do dia seguinte parece que eu nunca fui amigo dele. É um defeito que eu tenho que melhorar isso, gente. É difícil para mim manter o contato à distância. Se não tiver atenção intencional, deteriora. O mal sabe discipular. Você não discipula seus filhos? Ok, os amigos da escola vão, os amigos da faculdade vão. Você não discipula a nova geração? Tranquilo, os amigos do mundo vão discipular. Número 2, se eu não discipular, pastor, anota por favor, tudo que eu ganhar nessa terra
terá sido em vão. Terá sido em vão. Afinal de contas, Ramon está ali, Ramon, né? Mateus, Ramon era o outro. Era. Você tem um gêmeo? O menino que toca bateria é você? Fica de pé, mano. Fica de pé. Fica de pé, mano. Tem um glitch na Matrix, né? Caramba. Ramon tá ali? É Ramon mesmo? Pelo menos o nome é ZD. Agora eu esqueci porque eu usava o Ramon. Ai, meu Deus. Ramon, eu não posso levar nada para o céu, mano. Eu não posso levar meu carro. Eu não posso levar minha casa. Nada do que eu invisto meu tempo é eterno, a não ser gente. Nada do que eu invisto. Sua faculdade, você não vai poder levar. Então é para não fazer faculdade? Não, eu sou formado também. Eu sou formado também, mas a tua faculdade tem que ser uma desculpa para você alcançar as pessoas que estão lá. Pastor Rafa, quando que alguém que entendeu a eternidade pode se importar com coisas passageiras? Quando as coisas passageiras são só uma desculpa para alcançar as coisas eternas. Pastor, devo me preocupar com o carro que eu tenho? Deve, se seu carro é um instrumento para alcançar pessoas para Jesus. Devo me preocupar com a casa que eu tenho? Deve, se sua casa é um instrumento para edificar vidas, seja da sua família, seja de gente que vai na tua casa no GC. Se eu não discipular, nada do que eu tenho feito vai valer. Vai ser tudo por água abaixo. Não vai valer de nada. Eu vou chegar lá de mãos vazias, sabe? Aí alguém vai perguntar, pastor, se eu chegar de mãos vazias eu não vou entrar no céu? Se eu não ganhar ninguém para... O ladrão da cruz não ganhou ninguém para Jesus e entrou no céu. Então dá para entrar. Só tem um problema, filho. Tem só um problema. Você vai ter um lugar reservado na fileira certinha. Do seu lado vai estar o cara que se converteu 5 segundos antes de morrer. E eles vão chegar para você e falar assim, ó, senta do lado daquele cara ali. É a fileira dos que chegaram com mãos vazias. E aí ele vai te perguntar, você também morreu em cima da hora? Aceitou Jesus em cima da hora? Estava quase morrendo, não foi? No leito de morte. Você, não, fui diácono 20 anos. Então por que você está sentado na mesma fileira que eu, que não tinha nada para oferecer? Porque eu passei 20 anos investindo meu tempo em coisas passageiras e não trouxe ninguém. Faz sentido essa palavra para alguém essa noite? Vai ser em vão. Vai ser em vão. Vai ser em vão. Vai ser em vão. Ai, meu Deus. Número 3, se tudo que eu faço vai ser em vão. Número 3, se eu não discipular, eu não vou ter nada para apresentar. O texto da palavra diz que um homem tinha muitas riquezas, fez celeiros e mais celeiros para acumular sua riqueza, e disse, agora eu posso descansar, porque agora eu estou rico o suficiente. E a Bíblia diz que Deus diz para ele, louco, essa noite pedirão a sua alma, e de que valerá? Tudo que você fez, tudo que você construiu. Minha oração essa noite, querido, é que Deus coloque uma santa urgência, uma santa pressa, uma santa consciência da eternidade nos nossos corações. Não se incomoda não, eu estou tranquilo. Uma santa consciência, uma santa... Eu tive uma ideia, Lucas, se cortar o PA e deixar só na live, funciona? Porque eu prego, a galera vai me ouvir aqui. Faz isso. Show. Sou pentecostal, meu irmão. Estou acostumado. Estava até me segurando aqui. Amados, nesta noite. Só um minutinho. Vou cortar de vez. Aí. Alguém dá um aplauso para Jesus aí.
Na live ninguém sabe de nada, só a gente aqui, deixa isso quieto. Parou, irmão? O que aconteceu? Toca só na live. Não, não precisa não. Não. Pode, tranquilo. Onde eu parei? Eu já estou no 4, gente. Eu não vou ter nada para apresentar para ele. Todo o tempo que a gente investiu, construindo tanta coisa, fazendo tanta coisa, para chegar lá e nada daquilo. Louco, essa noite pedirão sua alma. E de que valerá? De que valerá? Se eu não discipular, não valerá de nada. Eu ouso dizer que se uma igreja saudável perder toda a sua estrutura, mas continuar com o discipulado, essa igreja continua. Pergunta para a igreja subterrânea da China. Pergunta para os irmãos perseguidos da Coreia do Norte. Lá não tem nada do que temos, e glória a Deus pelo que temos. Mas lá não tem nada do que temos, mas tem discipulado. Tem discipulado. Se eu não discipular, tudo vai ter sido em vão. Eu não vou ter nada para apresentar diante do Senhor. Vamos para o 4? Vamos. Obrigado. Antes de ir para o 4. Talvez você esteja dizendo, pastor, você não entende. Está dando para me ouvir, né? Pastor, você não me entende. Eu não discipulo não é porque eu não quero. Eu não discipulo é porque eu não tenho preparo. Eu não estou pronto para isso. Jesus uma vez chegou para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás me pediu para se ir andar com vocês, para peneirá-los. Mas eu orei por você. E tu, quando te converteres, fortalece teu irmão. Pedro não era convertido, que isso? João capítulo 21 é a conversão de Pedro. Então Jesus estava dizendo, Pedro, quando você se converter, discipula. Então se por acaso você ainda não está discipulando, calma, irmão, não tem pressa, é só quando você for convertido. Pegou? Pegou com carinho, mas pegou? Entendeu? A multiplicação é a primeira área da vida de alguém que amadurecer. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, as mães tinham uma mania muito feia. Chegava num jantar de família, juntava todo mundo, chamava a filha e falava assim, gente, eu tenho uma notícia para dar. Fulana virou mocinha. Qual é a média de idade da garotinha que virou mocinha? 12. Uma mocinha de 12 tem maturidade psicológica para ser mãe? Não. Tem maturidade financeira para ser mãe? Maturidade emocional para ser mãe? Mas o seu corpo já pode multiplicar, sim ou não? A primeira área que tem que amadurecer na vida do crente é a capacidade de multiplicar um outro crente. Pastor, mas eu não tenho maturidade teológica, não importa. Lembra da mocinha? Não tem maturidade psicológica, emocional, mas o ventre dela já é fértil. Ela já consegue gerar outro crente. Ela já consegue chamar um amigo do trabalho e falar, vem cá, minha igreja está tendo uma série maravilhosa, eu quero que você ouça meu pastor pregando. Por quê? Às vezes ela não tem capacidade nem de pregar, mas ela já consegue trazer. Você não dá conta nem de explicar. Se um ateu for discutir com você, você perde. Porque você é tão novo convertido que você ainda não tem base nem para discutir. Você fala, não discute comigo não, discute com o meu pastor, vem cá. Você já dá conta. Recentemente, quando minhas filhas eram um pouco menores, minha filha mais nova estava chorando no quarto. De repente ela parou de chorar. E aí eu fui no quarto ver por que ela tinha parado de chorar. E eu cheguei lá para ver o que tinha acontecido. Pedi para a Gabi botar uma foto ali. Dá para apagar a luz para eu mostrar? Pergunta sincera. Minha filha mais nova queria o quê?
mamar. Minha filha mais velha tem maturidade física para ter mamar? Então minha filha mais velha podia só... Não tem o alimento que ela precisa. Filho, você não tem alimento, mas tem consolo. Minha filha mais velha não usou como desculpa não ter argumentos teológicos, não ter mamar para dar, mas ela tinha dedinho para dar. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha mamar para dar. Talvez você não tenha com carinho, com respeito. Talvez você não tenha base teológica, mas você tem dedinho. O que é dedinho? Ai, mano, eu vou desistir da minha vida na fé, porque está tudo errado. Eu liguei para o pastor, ele nem me atendeu. Aí você vai responder, para que você ligou para o pastor? Você não tem meu número também? Não sou eu que sou teu amigo? Nosso pastor deve estar atendendo outra pessoa. Eu vou ir na tua casa agora. E aí você vai já orando. Deus tem misericórdia, porque eu não sei se eu tenho capacidade para lidar com isso, não. Só que você chega lá e você vê que o problema é pior do que você pensava. E que você não tem base para aquilo. Não ainda, porque você acabou de se matricular no IBM College. E daqui a pouco você vai ter. Mas não ainda não tenho. Só que você tem consolo. Seja, oh meu Deus, oh Jesus, calma meu querido. Deixa eu orar por você, oh Deus. Eu não sei se eu nem consigo ajudar meu irmão, mas o teu Espírito Santo pode. Consola ele. O casamento está arrebentado agora, Senhor, mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode ajudar. E no final da oração, esse amigo vai dizer assim, nossa, estou me sentindo até melhor. Você deu o mamar que ele precisava? Não, mas você deu consolo. E aí você fala assim, agora com calma, vamos ligar para o pastor, vamos marcar um gabinete. Não, aí ele vai falar, não precisa nem ter pressa, pode ser para amanhã ou depois de amanhã, porque depois que você orou por mim, já aliviou. Olha para quem está do seu lado e fala, se você tem consolo, fala, se você tem consolo, não use desculpas, discipule. Amém. Vamos dar um aplauso para Jesus. Uau! Número 4, se eu não discipular, anota por favor, essa é pesada. Não reconheço a paternidade de Deus e nem o poder de sua adoção. Que isso, pastor? Está pegando pesado, não é não? Vou te mostrar. Você até reconhece Deus como seu Senhor, teu dono, Jesus como teu Salvador, único e suficiente Senhor. Mas você não consegue reconhecer a paternidade dele, porque só quem foi adotado sabe o poder da adoção. E aí você reconhece como foi poderoso o que Deus fez na sua vida. E você fala, agora que eu entendo como ele é meu pai, eu preciso apadrinhar alguém. Preciso ser pai de alguém na fé. Preciso ser irmão mais velho de alguém que vai precisar de mim. Se você não engaja no discipulado, de alguma maneira você ainda não compreendeu a plenitude da paternidade de Deus. O poder. Já viu quando um pai fala, você, os jovens que estão aqui, né? Ou alguém casado, só que jovem ali, né? Naquele meio termo ali, você deve lembrar de quando seu pai e sua mãe falavam, um dia você vai ter filho. E você vai saber porque eu fiz isso. E você vai me entender. Quantos pais aqui já falaram frases como essa? E quem aqui hoje entende seu pai? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Por que hoje você entende? Você só vai entender quando você for pai, filho. Você só vai entender quando você adotar a vida de alguém. Quando você abraçar e falar, não, vem cá, deixa eu te ajudar. Jesus orando, na oração sacerdotal dele, ele diz sobre os discípulos, esses são os que tu me deste, mas não são meus, são teus. O Senhor me emprestou para eu cuidar, amados, Deus não vai te cobrar todo mundo, mas tem uns que sentaram durante muito tempo do seu lado, e esses com certeza Deus vai perguntar, cadê fulano, Rafael? Todo mundo aqui conhece alguém que ninguém mais nessa igreja conhece. Ninguém mais. Só você conhece essa pessoa. Seja porque ele trabalha com você, seja porque ele é um parente distante. Você conhece uma pessoa que ninguém mais aqui conhece. Quando chegar naquele grande dia, Deus não vai perguntar para mim sobre essa pessoa. Ele vai perguntar para você. E fulano?
No culto das 5, a gente leu um texto onde o apóstolo Paulo fala: fiz-me de fraco para com os fracos, lembra? E aí ele termina dizendo: fiz-me de tudo para com todos, para que de todas as maneiras eu conseguisse ganhar alguns. O apóstolo Paulo está dizendo que se eu fizer de tudo, mesmo assim eu não ganho todo mundo. Imagina se eu não fizer nada. Se eu fizer de tudo, eu vou lá, eu vou buscar ele, eu vou lá. Eu fico tão feliz, gente. A coisa que mais me deixa alegre é ver transformação na vida das pessoas que caminham com a gente. Ô, gente, e no mundo que a gente vive hoje, tem gente que chega com coisa pesada, mas pesada, nomes que eu nunca nem tinha ouvido na vida. Pastor, eu tenho isso. Aí eu falo: qual o nome disso? O que é isso? É uma doença XYZ que eu adquiri porque eu vivia assim, assado. Meu Deus, é tanta coisa. E Deus transformando essas vidas, Deus mudando essas histórias. E saber que às vezes foi uma conversa que a gente teve, foi um papo que a gente teve. Estou falando com os homens mais velhos dessa casa, homens acima de 40 anos de idade, 50 anos de idade. Tirem tempo com a juventude dessa casa. Garra um garoto desse qualquer hora e fala assim: senta aqui, paga um café pro tio aqui que eu vou bater um papo com você. Eu vou bater um papo com você. Pega um garoto que você tem observado com trejeitos femininos. O mundo vai taxar de imediato. O mundo taxa de imediato. O crente não. Sempre fala assim: deixa eu conversar com você, rapaz. Eu tenho andado preocupado com você. Vejo que você tem facilidade de desenvolver amizade com as moças, mas você não tem amizade com rapazes. Você quer me explicar o que acontece? Quer me explicar o que você sente aí dentro? Pô, tio. Aí vai te dar aquela raiva dele ter te chamado de tio. Você engole. Pra você te chamar de vovô, né? Pô, vovô. E aí ele vai começar a bater um papo com você. E você vai ver a vida daquele rapaz sendo transformada. Você não sabe lá na igreja o quanto que a gente insiste para os homens. A gente tem muitos homens participando do Kids. E no nosso Kids lá é legal porque tem garotos que vêm de uma realidade sem figura masculina nenhuma na família. E glória a Deus pelas mulheres que assumiram a função e resolveram o problema e deram conta de fazer ambos os papéis. Mas sempre falta algo que é impossível ser suprido. E aquele garoto chega lá no Kids e dá de cara com um tio. E aí, garoto, bate aqui. Seja transformador de uma geração. Homens e mulheres de experiência que estão aqui. Eu estou falando em nome dos jovens. Minha geração precisa de vocês mais do que nunca. A gente sempre elogia a geração de Elias, que passou o manto para de Eliseu, não foi? Mas você já viu o que Elias falou para Eliseu? Eliseu falou assim: eu quero que você tenha. Elias disse, em outras palavras, só por cima do meu cadáver. É ou não é? É ou não é? Você só recebe isso quando eu partir, morrer. E se você estiver lá, se você me ver lá. E pior, lê o texto e você vai perceber que Elias nunca jogou a capa para Eliseu. O texto diz que a capa caiu. E mais, Eliseu não pega no ar. A Bíblia diz que Eliseu tem que pegar do chão. Minha geração é uma geração que teve que pegar o manto do chão. Porque alguns pais foram negligentes de passar o manto na mão. Não é minha realidade, eu sou filho de um pastor. Deus tem, puxa, na minha família, glória a Deus, não tem nem o que falar. Mas é a realidade da minha geração. Vou repetir para os irmãos e irmãs mais experientes aqui. A gente está precisando de vocês mais do que nunca. Se você não vai para o GC porque você não gosta, vai por causa da gente. Para você ser exemplo para os seus filhos. Para você ser exemplo para os mais novos da igreja. Vai por causa da gente. Alguém diz um amém aí? Meu Deus do céu, aleluia. Não, calma. Número 5. Se eu não discipular, anota por favor. Meu conforto se tornará meu ídolo. Eu não quero que ninguém me ligue de madrugada. Eu não quero que ninguém me incomode. Eu não quero que ninguém me peça oração. Eu não quero que... Não, tem mais coisas para fazer. Eu tenho mais coisas para resolver. Ei, pastor, já vou no culto domingo. Já vou no culto tal. Eu ainda vou ter que ir na terça. Não, isso, não. Seu conforto se tornou teu ídolo.
A coisa que você mais ama, não. Ninguém mexe comigo não, que eu vou dar uma descansada agora, tal. Pastor, eu já tive minha fase, já apliquei no reino, agora não quero mais. Me deixa aqui, eu estou bem. Seu conforto vai aos poucos se tornando o teu ídolo. A coisa que mais você quer é teu conforto. Você só quer saber de... Eu até falei no culto das 5. Tem gente que evita aprender coisa nova só porque ele sabe que se ele aprender, alguém vai pedir. Fala assim, irmão, me ajuda aqui na mesa de som. Eu não sei mexer não. Eu te ensino. Nem sou ruim de aprender as coisas. Você sabe, se você aprender, alguém vai te pedir. Então é melhor nem... Não. Pastor, bom, paz. Você mantém distância de propósito. De propósito. Você mantém distância de propósito. Aos poucos o seu conforto está se tornando seu maior ídolo. Então você deve estar perguntando, pastor, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu estou fechando minha palavra aqui. Vi o pastor Hugo chegar ali e falei, tem que fechar. Esther capítulo 4, versículo 10. Esther capítulo 4, versículo 10. Está comigo? Você conhece essa história? Só para resumir para quem não conhece. Esther era uma rainha. Era a esposa do rei. A palavra melhor é essa. Ela não era como aquelas rainhas que a gente vê nos filmes, que senta do lado do rei. Ela não podia nem entrar na presença do rei, porque ela podia ser morta a qualquer momento. Era um respeito, era um temor muito grande. Até porque o rei era estrangeiro. O rei não era o rei, era um rei usurpador do trono. Ele era um estrangeiro. Então Esther era como uma refugiada, o nome não é esse? Ai, meu Deus. Alguém tem o nome? Em sua própria terra, Esther não era da corte real. O rei a elegeu, tudo bem, mas ela não tinha acesso. Só que aí descobriram um plano para aniquilar o povo hebreu, o povo judeu. E aí o tio de Esther falou para Esther, Esther, você tem que se posicionar. E Esther falou, tio, não posso fazer nada, porque se eu fizer isso pode custar minha cabeça. Tem gente deixando de se posicionar, porque isso pode custar teu emprego. Se posiciona, filho. Eu lembro do testemunho de um amigo meu que ele orou por um rapaz no trabalho e ele falou assim, fica com o olho aberto porque aqui tem câmera. Senhor, eu declaro sobre a vida desse meu irmão agora um renovo. Já viu aquele filme Corra? Que um cara fica sorrindo enquanto chora. Aí o cara... Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas Deus colocou lá por uma razão. Você pega o Glauber, cadê Glauber? Você pega o Glauber, o cara é DHD, PHD, até pós não sei o quê. Deus colocou ele num lugar que a esmagadora maioria de nós não vai chegar lá para pregar para a gente que ele acessa e eu não acesso. Às vezes incompreendido, imagino. Mas Deus coloca eles no lugar certo, para falar com a pessoa certa, na hora certa. Minha mãe é pós-doutora. Minha mãe acessa lugares, meu irmão. Eu fui na última promoção da minha mãe. Eu fui professora da UF, da UFRJ. Minha mãe é uma sumidade, ela viaja, ela é funcionária da Faculdade Federal do Peru. Então minha mãe tem uns esquemas lá, muito, Deus honra muito ela, nessa área acadêmica. E quando a gente chegou lá, o pessoal da banca disse assim, engraçado, é muito raro a gente ver familiares vindo honrar, porque nesse nível que estamos, isso geralmente custa a família. E aí todos os da banca, porque todos eram divorciados, todos perderam sua família, e minha mãe estava lá sendo luz naquele lugar. Deus te colocou nesse lugar para ser luz, Deus te colocou lá. Então o tio de Esther cobra ela. Então vamos ler o texto, que a gente fecha a palavra nesse texto. Versículo 10 diz, então ela instruiu que dissesse a seguinte mensagem para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, do pátio interno, sem ser por ele chamado. Será morto
Então Esther está dizendo: tio, eu não posso entrar sem ser chamada, eu posso ser morta, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias, mais de um mês que eu não vejo o rei. Você concorda comigo que essa não é uma desculpa esfarrapada? Essa é uma justificativa muito plausível. Se eu fizer, eu posso morrer. Pastor, você não está entendendo. Se eu pregar o evangelho lá naquele lugar, eu vou perder meu emprego, vou perder seguidores. Eu tenho na nossa igreja alguns influenciadores digitais. O pessoal tem 3 milhões, 4 milhões de seguidores, Instagram, TikTok, os caras viralizam qualquer coisa que toca. É engraçado que quando essa galera chegou na nossa igreja, eles não falavam nada sobre a igreja no TikTok, nem no Instagram, nada. Tipo, já estavam envolvidos nas coisas, mas... E aí um dia uma delas foi lá e postou: me arrumando para o culto. E eu falei: glória a Deus, é isso. Me arrumando para o voluntariado, isso. Aí esses dias ela liberou uma palavra para os seguidores, o outro lá liberou uma palavra. Eu falei: isso. Aí esses dias eu vi uma pessoa que eu nunca vi na vida, estava visitando a igreja lá, ela postou um stories. Gente, vou citar um nome aqui com carinho, né? Uma das meninas é a Carol Rezende, ela é maquiadora e tal, influencer. E aí uma fã, sei lá o nome que chama, follow, sei lá, seguidora, seguimores, ela falou assim: gente, hoje eu estou visitando a igreja da Carol Rezende, olha, ela está ali servindo de voluntária, que linda. Deixa Deus te usar, filho. Deixa Deus usar a sua família. Deixa Deus usar a sua casa. Quem aqui, aquela irmã chata do tapué, você odeia que roubem os seus tapués? Olha como é que eu sou profeta. Você tem até pote de sorvete guardado para quando alguém pedir alguma coisa, você não precisar emprestar tapué. Trauma de receber visita em casa e quebrar as coisas. Deus está te chamando para ser anfitrião de um GC. Vai ser sacrificial? Vai. Vai ter um dia que a galera vai deixar bagunçado? Talvez. Depende do líder, mas talvez. Um diazinho ou outro vai dar ruim. Deu ruim. Mas vai valer a pena, filho. Não usa isso como desculpa para lavar as suas mãos, enquanto irmãos e irmãs estão lá na Coreia do Norte. Enquanto irmãos e irmãs estão na China comunista, pagando com a própria vida para poder pregar o evangelho. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas a gente tem que viver uma vida minimamente digna, para quando chegar lá e cumprimentar o irmão da Coreia do Norte, a gente pelo menos não passar vergonha, né? Porque o irmão da Coreia do Norte vai falar assim: nossa, que legal, você era do Brasil, a terra do avivamento? Me conta a sua história. O que você vai falar? Qual vai ser a sua história para os irmãos do Paquistão? Qual vai ser a sua história para os irmãos do Camboja? Na minha juventude eu abri mão de um namoro. Ele vai perguntar: mataram ela na tua frente? Não, eu terminei o namoro por amor a Jesus. É lindo, é válido, é válido. Quem sabe Deus está falando isso para alguém. É válido, mas não é possível que seja só isso. Aí você vai contar para ele: olha, graças a Deus no nosso país a gente não sofreu a perseguição que vocês sofreram lá, mas a gente fez bom uso da liberdade que tinha. Na minha casa a gente tinha um GC. E tudo bem, não era a maior coisa do mundo também. Eram 5, 10, 15 irmãos que se reuniam toda semana. Ali o fulano foi transformado, a fulana se libertou das drogas, o Beltrano, eu ganhei ele para Jesus, que era meu vizinho, o outro foi assim, o outro foi assado. E vocês vão poder olhar um no olho do outro, sabendo que cada um cumpriu sua função. Repito, qual história você vai contar para os seus irmãos da Coreia do Norte? Vou ler o texto, já vou ler o texto. Última coisa que eu quero falar antes do texto. Eu tenho dito isso, cheguei à conclusão, filho. Eu não sou do time de Elon Musk. Eu não sou do time de Steve Jobs. Legal o que eles fazem. Eu tenho um iPhone. Legal. Mas eu não estou no time deles.
Eu não estou no time de Roberto Justus. Eu não estou no time do Primo Rico. Primo Rico esses dias se converteu, aí trocou de esposa, aí todo mundo escandalizou. Eu não estou no time desses caras. Pastor, de quem que você está no time? Eu estou no time de Estevão, que morreu apedrejado. Estou no time de Pedro, que foi crucificado. Estou no time de Paulo, que foi decapitado. Estou no time de gente que abriu mão de cada vírgula de conforto que tinha na vida para poder alcançar alguém. E que todo o conforto que tinha, usava para alcançar alguém. Não tem problema você ter um carro bom, uma casa boa, não tem problema não. Mas usa isso para o reino. Usa isso para mais gente ser alcançada. Deixa Jesus invadir sua agenda. A tua agenda da semana vai ser mexida, filho. Quer você queira ou não, as pessoas vão começar a te ligar, te incomodar de madrugada, falar: ora por mim, preciso da tua ajuda, meu irmão. O texto diz, e a gente fecha aqui: quando Mardoqueu recebeu a mensagem, versículo 12, de Esther, mandou dizer para ela: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Então deixa eu te dizer, se você não discipular, Deus vai arrumar alguém para discipular. Mas o privilégio de fazer parte da mudança daquela vida, você não terá. Te conto uma história rápida. Minha família, a família do meu avô, por parte de mãe, costumava investir na vida de um rapaz que sempre desviava e voltava para a igreja, desviava e voltava, desviava e voltava. Aí um dia meu avô cansou, meu avô era presbítero da Assembleia de Deus. Um dia ele cansou, falou assim: esse cara tá brincando demais, deixa ele para lá. Muitos anos depois, convidaram um pregador de fora para pregar naquela igreja, Assembleia de Deus de Matias Barbosa, em Minas Gerais. Quando o pregador chega, era aquele rapaz. Deus tinha transformado a vida dele, ele era um pastor agora. E aí meu avô, com boas intenções, mas querendo cantar vitória, esse rapaz aí, ó, investi muito na vida dele. Isso aí, ó, vivia lá em casa. Sabe quando a gente, né? Vivia lá em casa. Quando eu cheguei era tudo mato. Ó, isso aí, ó, tal. E aí esse rapaz falou para meu avô, na frente de todo mundo, ele falou: é verdade, vocês não deviam ter desistido de mim tão fácil. Eu oro para que o Espírito Santo comece a te lembrar uns nomes que você perdeu a paciência, mas Deus está te renovando aí. Eu fecho. Vamos lá, meu Deus. Versículo 14, repetindo: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. E o texto termina lindo: quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou lá naquele emprego. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nessa faculdade. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nessa igreja. Deixa eu te falar, o fato de você estar nessa igreja, às vezes é até argumento para você trazer um amigo que estava afastado na igreja que você costumava frequentar. Não é verdade? A pessoa foi ferida pela igreja, só que agora você sabe que você está numa igreja saudável. Não que a outra não fosse, mas você está numa igreja saudável. Você fala: olha, pode vir, cara, pode vir, vem cá, vou te mostrar isso aqui. Vou te mostrar, não, vem cá, vem comigo. Está na hora de se posicionar. Um amigo, pastor Gerson Ortega, fecho aqui, finalmente. Pastor Gerson, ele é médico. E ele, lá na década de, acho que 60, 70, ele sentiu de Deus de fazer missões lá na União Soviética. Então ele largou o consultório dele, tudo que ele tinha construído como médico. Ele juntou com um amigo chamado Asaf Borba. Asaf Borba compôs músicas que a gente canta muito na igreja. Eu não vou citar agora, mas vocês conhecem Asaf Borba. E eles foram para a União Soviética com 2 malas cheias de Bíblia.
as Bíblias traduzidas para russo. E naquela época da União Soviética, se você entrasse lá com Bíblias ou qualquer material evangelístico, você seria obviamente preso. E aí ele conta que quando eles chegaram lá, eles não tinham roupa, não tinham nada, só tinha 2 malas cheias de Bíblia. E quando eles estavam naquela fila da alfândega, parava uma pessoa, liberava umas 2, parava uma pessoa, e quando chegou na vez deles, pararam eles e pediram para eles entrarem numa sala. E eles entraram nessa sala, já com medo, preocupado, orando: Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor. Eles iam ser presos ali. E aí o soldado perguntou: quem são vocês? E o que tem nessas bolsas? O pastor Jackson tirou a carteira do bolso e falou: nós somos médicos brasileiros, e nessa bolsa tem remédio para o povo de vocês que está doente. Tá bom, pode passar. E eles passaram sem acreditar naquilo. Caramba. E ele disse que quando ele pisou os pés lá em Moscou, né? Quando ele pisou os pés para fora do aeroporto, ele sentiu o Espírito Santo falando: e se todos os anos de faculdade que você passou tivessem sido só por esse dia? Só por esse dia valeria a pena? Por aquelas 80, 100, 200 pessoas que seriam salvas? Vale a pena, filho. Deixa quebrarem suas tapué, deixa bagunçarem sua casa, mas não deixa de pertencer, de participar do que Deus está fazendo. Se você não discipular, o mal vai discipular. Se você não discipular, nada do que você fizer será eterno. Se você não discipular, você não vai ter nada para oferecer ao Senhor. Se você não discipular, seu conforto vai se tornar seu ídolo. Assuma a sua responsabilidade. Talvez tenha sido por um tempo como esse que Deus te colocou nesse lugar. Quem recebe essa palavra de hoje? Amém, amém, amém.